Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Vondoski, sou engenheiro eletricista e vou falar para vocês sobre um padrão de entrada com 5 medidores monofásicos. Como que define isso e como que faz isso, é claro, baseado na norma da Copel. Eu estou fazendo esse vídeo por causa de uma pergunta que eu recebi do Robson sobre isso daí. Ele fez uma pergunta em outro vídeo meu do YouTube da seguinte forma: boa tarde, estou com uma dúvida. Preciso fazer um padrão em policarbonato com 5 medidores monofásicos, com uma entrada geral com barramento. O cliente não quer mudar o poste, que já usava, para 2 medidores que serão desativados. E eu não sei qual cabo utilizar na entrada do poste para os barramentos, se é 16, 25 ou 35. Eu fiz um orçamento com 25 milímetros de 1 kVA. Fiz certo? Me ajuda. Então, baseado nessa pergunta, eu vou definir com vocês tudo sobre um padrão de entrada para 5 medidores monofásicos, o que precisa fazer para definir esse padrão, desde poste, tipo de caixa, quantidade de caixas, tipo de cabo e tudo. E também, é claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente. Dependendo do comentário, se for alguma dúvida que eu ache relevante para responder num vídeo, assim como foi a pergunta do Robson, eu também te respondo com um vídeo bem completinho para te auxiliar aí na hora de fazer um orçamento do teu serviço. Então a gente vai começar com a primeira definição dele, que ele falou que são 5 medidores monofásicos. O que importa isso do ponto de vista de dimensionamento? E para começar a definir esse padrão, eu preciso entrar na folha 37. Eu vou mostrar para vocês aqui na norma de tensão secundária, que é a norma padrão dessas videoaulas, que é a norma NTC 901-100. Então a gente vai lá na folha 37, e daí tem ali a tabela 3. Isso daqui é a base para todos os padrões de entrada aí agrupados que você vai utilizar. Essa tabela 3, ela define a seguinte maneira para você dimensionar um padrão aí de entrada com vários consumidores, que é a soma de correntes dos disjuntores. Ou seja, se a soma de correntes dos disjuntores der até 126 amperes, o disjuntor geral a considerar é de 100 amperes. De 127 a 150 é 125 e assim por diante. O que isso significa? Imagine se você tem, sei lá, 3 medidores trifásicos de 50 amperes. Você soma as 3 fases e vai ver qual que vai ser a corrente da soma deles. Ou seja, 3 medidores de 50 amperes, eu somo 50 mais 50 mais 50, dá 150 amperes. Eu utilizaria um disjuntor geral de 125 amperes. É essa a lógica que a gente vai aplicar para os 5 medidores monofásicos. Eu vou mostrar uma tabelinha para vocês agora, para vocês acompanharem comigo também. Essa tabelinha, eu separei os disjuntores monofásicos entre fases. Já que são monofásicos, ele só vai ocupar o espaço de uma fase, então na conta eu só o utilizo naquela fase para fazer esse somatório. Então, por exemplo, o consumidor 1, nesse caso, eu poderia colocar ele pendurado na fase A. O consumidor 2 na fase B e o consumidor 3 na fase C. Daí o consumidor 4 poderia voltar na fase A e o consumidor 5 na fase B. Ou seja, fase A e B ficaram com 2 consumidores e a fase C ficou com apenas um consumidor. Com isso em mente, eu somo todas as correntes. Dá 100 amperes na fase A, 100 amperes na fase B e 50 amperes na fase C. Com isso, eu volto lá na tabela 37 e eu tenho definido qual que é o disjuntor. Então, se a soma das correntes der até 126 amperes, eu utilizo um disjuntor de 100 amperes para geral, com a categoria 41. Com isso, eu já consigo definir poste, já consigo definir qual que é o barramento principal ali, qual que é a caixa do barramento principal e o cabo de entrada. Só uma última coisa a considerar nesse item é o seguinte: isso daqui é o mínimo. Então, se por algum motivo você julgar necessário deixar já um disjuntor de sobra de 150 amperes geral, você pode. Você não pode deixar abaixo disso. Tudo acima disso você pode. Isso vale para os cabos também. Então vamos dimensionar agora a entrada geral desses consumidores. Então, categoria 41. Para definir isso, eu volto na folha 35, que mostra exatamente qual que é o consumidor que eu preciso e a forma como eu vou ligar. Então, para isso, eu vou na categoria 41, então demanda máxima de 38 kVA. Ele fala que o disjuntor é de 100 amperes, como eu disse, pela soma das correntes lá vai dar o disjuntor de 100 amperes. Ele fala o número de fases, ou seja, esses consumidores eles terão que ser atendidos com uma entrada trifásica, ela pode ser tanto aérea quanto subterrânea, e daí eu tenho os cabos para essa ligação.
No caso, o ramal de ligação multiplexado não importa, nesse caso é o ramal que está vindo da Copel, isso daí é a Copel que vai ligar. O que me importa é o ramal de entrada. Eu tenho embutido de cobre e eu tenho subterrâneo. Embutido de cobre é entrada aérea, ou seja, entra no poste, desce e vai até o medidor. Subterrâneo, sai do poste da Copel, pelo chão, vem por baixo e entra no teu disjuntor geral. Essa é a diferença. No caso do inscrito, ele não falou qual que é a entrada dele, eu vou considerar como sendo entrada aérea, mas você saiba que se você precisar de embutida subterrânea, você vai ter aqui também. Então, embutido de cobre, como eu disse, entrada aérea. Eu tenho ali o tamanho do cabo. Então, para a categoria 41, o cabo mínimo é o 35, de PVC 70 graus e 25 do XLP. Aí você mata uma das suas primeiras perguntas, que é em relação ao cabo. Eu também tenho, digamos que eu fosse utilizar subterrâneo, eu vou ter daí o cabo 35 de PVC e o 25 também para essa situação. Ou seja, nesse caso em específico, você vai ou utilizar o cabo 35 PVC ou 25 EPR para qualquer tipo de entrada, tanto aérea quanto subterrânea. Com essa tabela mesmo, eu também consigo definir qual que é o eletroduto para essa descida. Nesse caso, é um eletroduto de 1/4 mínimo, então vão passar lá as 3 fases e o neutro nesse tubo de 1/4. Você também consegue definir o aterramento, que nesse caso é cabo 16 com tubo de 3/4, e você consegue definir o poste, que é um 200 Dan. Então, quanto à tua pergunta do poste, se ele pode ser utilizado, talvez o mesmo poste que estava lá, depende muito. Se ele for um 200 Dan mais novo, tipo 2020, 2021, provavelmente a Copel vai aprovar, mas você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com isso, porque dependendo da avaliação que eles tiverem daquele poste, da pessoa que for avaliar lá na hora de fazer a vistoria, ele pode reprovar. Eu não me recordo agora de cabeça quando teve mudanças, digamos, de norma, que eu poderia reprovar esse poste. Eu sempre, quando tenho um padrão novo, eu sempre utilizo poste novo, para não correr o risco de ficar naquele limbo ali, naquela situação que eu não sei se a Copel vai ou não aprovar. Por isso, eu indicaria para você e para o teu cliente comprar um poste novo. Mas, se ele for 200 Dan e relativamente novo, existe uma boa probabilidade da Copel aprovar esse poste. Então, com isso, a gente já mata cabo, poste e mais ou menos como vai ser a entrada. No caso, para 100 amperes. Mas eu tenho que continuar. Eu preciso saber que, além do disjuntor geral, que é um de 100 amperes, eu vou ter vários monofásicos. Então, que cabo que é o monofásico? Como que eu faço isso? Nesse caso, eu continuo nessa tabela e eu vou na categoria 12, que é disjuntor de proteção, 50 amperes para uma fase. Eu tenho que o cabo é 10 milímetros, tanto EPR quanto PVC. Eu tenho que o eletroduto, para isso, de saída no caso, porque vocês já vão ver que de entrada não precisa, vai ser de 1 polegada. E no caso o poste não importa, porque o poste está valendo o poste da entrada. Com isso em mente, você já tem um dimensionamento bem legal do teu padrão. Ou seja, você tem o disjuntor geral do padrão de 100 amperes, você tem o poste de 200 Dan, e você vai ter 5 medidores monofásicos com cabos 10 milímetros, tanto para fases quanto para terra. Baseado nisso, agora a gente vai para a segunda parte, que é como que eu monto isso, que tipo de caixa, qual que é o modelo, o padrão, onde que eu monto. Existem duas formas básicas para você montar agrupamentos de medições. Uma delas são com caixas separadas, geralmente é mais barato e geralmente são menos medidores. E a outra forma são com centros de medições, que são, você compra os módulos de 3 em 3 medidores, e você consegue montar aí de uma forma mais compacta. Aumenta no valor, mas fica muito mais bonito e muito mais bem acabado, na minha opinião. Mas você tem essas duas formas e eu vou falar basicamente sobre as duas para você escolher qual que você prefere. Independente da forma que eu falar aqui, ambas precisam de mureta. Você não consegue montar esses 5 medidores no poste. Você vai precisar fazer uma mureta de medição, que a gente chama, para poder atender isso. A altura que eu geralmente coloco como base de cima das caixas é 1,70 m. Então ela é variável para baixo, pode ser menor a altura, mas eu coloco como padrão 1,70 m, não tem erro. Então a caixa mais alta vai ficar a 1,70 m para baixo, você mata esse problema. E ela vai ter que ficar ou no alinhamento frontal ou no alinhamento lateral, considerando que eu tenha um livre acesso na frente dessa medição. Então eu tenho essas duas possibilidades de localização das medições, isso vale para qualquer medição de tensão secundária. Agora a gente vai começar então com o centro de medição. Então para a gente ver isso, é na página 67, tem um modelinho que vocês podem seguir como exemplo para poder
definir esse centro de medição, caso vocês optem por centro de medição. Então, só mostrando para vocês, na página 67, ele mostra ali como seria um centro de medição. Então, ele tem 1,36 por 31 de largura, e você vai colocando os módulos de acordo com o que você precisa. Nesse teu caso, você teria um módulo de barramento com disjuntor geral e 2 módulos de medição, ou seja, ia ficar um módulo sobrando ali de medidor, porque cada módulo de medição tem 3 medidores. Então você faria um módulo de barramento na esquerda ou na direita, a seu critério, um módulo de medição e mais um módulo de medição. Daí você colocaria sempre o primeiro da esquerda é o condomínio ou é a casa 1, por exemplo. Então seria, digamos que seja só como casa 1, 2, 3, 4, 5. Seria casa 1 na esquerda, casa 2 na direita, casa 3 na esquerda, casa 4 na direita, casa 5 na esquerda e um reserva. A Copel ela sugere que quando for mais de um módulo de medição, diferente daqui nessa foto que mostra apenas um módulo de medição e um de barramento, né? Quando for mais de um módulo de medição, ela sugere que você coloque o módulo de barramento no meio e os 2 módulos de medição, um de cada lado. Mas ela não te obriga a fazer isso. Ela não vai te reprovar de colocar um módulo de barramento e mais 2, 3 de medição ao lado, que é exatamente isso que geralmente é feito. Eles pegam, colocam o módulo de barramento mais próximo do poste para você economizar no alimentador e faz vários módulos aí de medição do lado. Até 3 eu já vi aprovarem sem problema algum. Acima disso eu não tenho experiência para dizer se a Copel vai reclamar ou não, mas ela tem um item na norma aqui que ela fala que fica, digamos, a critério da análise depois deles, se eles vão ou não aprovar isso. Então, no caso teu, eu colocaria um módulo de barramento com disjuntor, um módulo de medição e mais um módulo de medição. Agora, para você ver como ficaria interno isso daí, você vai lá na página 105. Lá mostra um detalhe interno de um centro de medição. Como eu disse, no teu caso, vai ser muito próximo disso daqui, a diferença é que vai ter mais um módulo de medição. E aqui está um modelo trifásico, padrão, mas no teu caso vai ser um monofásico. A grande vantagem de você utilizar centro de medição ao invés de caixas, nesse caso, é que o centro de medição ele é padrão de caixa CN. Caixa CN é para medidor polifásico de até 100 amperes. Com isso, se ele quiser depois mudar o medidor de alguma dessas casas, de alguma dessas unidades, ele vai conseguir porque a caixa comporta. Se você colocar apenas caixas AN, que vai ser o assunto daqui a pouco, você não tem essa possibilidade. Mas esse daqui é o modelo básico dessa caixa. Ele vai ter o disjuntor geral em cima, no caso de entrada aérea, ou embaixo, se a entrada fosse subterrânea, você tem um barramento tipo curto. Já definiu o barramento, o disjuntor é um disjuntor normal, pode ser um disjuntor DIN de 100 amperes. Só tome um extremo cuidado. Disjuntor DIN, ele tem que ser 6Ka. Cuidado, porque já vi vários projetos ser provados, várias obras ser provadas, porque o pessoal foi no mais barato e comprou disjuntor de 3Ka. Não pode, tem que ser de 6Ka. Cuidado, mas muito cuidado com isso, porque eu já vi muita gente tendo obra reprovada por causa disso. Então tem que tomar cuidado quanto a isso. Então voltando agora para o detalhe interno ali na página 105 da tensão secundária, como eu disse, você já está determinado ali que esse barramento é do tipo curto, você já sabe a respeito do disjuntor, e você precisa fazer a derivação aí para os medidores. O centro de medição, ele já vem com os buracos prontos, é só você tirar uma chapinha e você consegue passar o cabo dentro deles, então te facilita muito a vida. Você não precisa fazer nenhum tipo de furo, é só você pegar o cabo, passar por dentro do buraco ali e deixar as esperas nos medidores. Uma coisa que você tem que ficar atento é a respeito do cabo. Esse cabo, ele precisa ser flexível, se ele for flexível você vai utilizar terminal pino maciço, e se ele for semi-rígido ou rígido, você não precisa utilizar nada, é só você deixar ele esperando ali para o medidor. Lembrando que atualmente as fases entram primeiro no medidor e depois no disjuntor. Por causa disso, você é obrigado a deixar fita isolante em todas as conexões, você tem que deixar descascado, inclusive o cabo, e em todas as conexões você tem que passar fita isolante, porque se ele energizar o geral e tiver algum cabo encostando na lata, ele vai dar curto e não vai deixar ele armar lá em cima do poste. Então, por isso, tome cuidado com isso, e isso também é item de reprova. Se chegar o avaliador lá, o técnico, e ver que o cabo não está isolado, ele vai te reprovar. Então, tome cuidado com isso. Então, imagine, no teu caso lá, esse detalhe aqui como sendo o teu. Você teria um cabo que entraria, cabo 25 ou 35 no disjuntor geral, e sairiam vários cabos 10 milímetros para deixar as esperas no medidor. Você colocaria um disjuntor DIN de 50 amperes em cada
módulo ali e deixaria pronto já aquele jumpzinho e dali de baixo você sairia e iria para o teu consumidor final. Não tem segredo, se você seguir esse desenho aqui, você não erra. Ele também está falando a respeito do aterramento da caixa de medição, então tem um cabo 10 interligando cada caixa, e desse barramento principal ali você sai com uma derivação para o aterramento do centro de medição, que é de acordo com lá o item 41 para 100 amperes, que seria um cabo 16 que ele desceria até uma haste de aterramento. A haste de aterramento, tanto para esse modelo quanto para o modelo que eu vou passar daqui a pouco, é básica, é padrão para todos. É uma haste só fincada no chão, 2,40 metros, no mínimo 12 milímetros, ou seja, de meia ou de 5/8. Eu geralmente gosto de colocar de 5/8, mas tanto faz. E você utiliza o conector tipo GAR, você vai descer com o cabo dentro de um tubo separado para isso, desce, faz uma subidinha e coloca junto com o conector GAR e matou esse problema também. E logo na página 106, ele mostra basicamente um detalhe que se eu fosse você e fizesse com centros de medições, eu faria. Eles já entregaram o trabalho pronto para você. Que ele mostra exatamente um detalhe com essas informações de como você vai montar. Ali está matado tudo que você precisaria de montagem. Eu tenho o ramal, eu tenho o encabeçamento do cabo ali. No meu caso, eu vou deixar esses cabos só da parte de baixo ali. Eu tenho a curva, no caso, está parecendo uma curva, mas lembre que é cabeçote de alumínio, nesse caso aqui de 1/4. Eu tenho o tubo de PVC rígido descendo, eu tenho as abraçadeiras tipo Fusimec para fazer essas voltas ou arame. Tem que tomar cuidado com isso também. Está entrando o tubo, lembrando que esse tubo tem que ser rígido, e está entrando no centro de medição no meio e distribuindo para os dois lados. Isso aqui seria uma ligação perfeita dessa forma como está. E embaixo estão saindo, no caso aqui, 6 tubos para a ligação dos consumidores. No teu caso, estariam saindo 5 tubos e também está mostrando a haste de aterramento com o cabo descendo. Então, esse detalhe para você, assim, está perfeito. É exatamente esse detalhe que você vai utilizar, que você vai desenhar aí no teu serviço. Agora, a gente vai para a segunda opção, que eu acredito que seja a mais barata, nesse teu caso em específico, que é você utilizar várias caixas diferentes para a ligação desses consumidores. Como você disse no teu comentário, você vai utilizar caixas poliméricas, essas caixas são aprovadas, do tipo AN, que são caixas para medidores monofásios. Para isso, você vai utilizar 5 caixas AN. Além disso, você precisa de um disjuntor geral e do módulo de barramento. Para fazer isso, no teu caso que deu 100 amperes, você vai utilizar uma caixa que a gente chama de CB100. Essa é a caixa que eu vou precisar. Então, eu vou continuar tendo poste normal, 200 Dan. Desse poste, ele vai descer, vai vir nessa caixa e dessa caixa eu vou distribuir para os 5 consumidores. A distribuição desses consumidores, ela continua na norma de tensão secundária, ela tem mostrando exatamente isso na página 99. Isso que é muito legal da Copel, porque eu acredito que a norma ela é muito didática. Ela tem vários exemplos para vocês conseguirem, é só copiar basicamente e reproduzir na obra. Então não tem segredo. Ele mostra exatamente o que você vai fazer. A única diferença nesse caso é que ele está utilizando 6 consumidores, no teu caso são 5, mas é exatamente esse detalhe. Você tem a caixa com barramento e disjuntor primeiro, e mais 3 caixas em cima, seguindo, e vai ter mais 2 embaixo para os outros, para finalizar os 5 medidores. Então, não tem erro, você vai entrar no disjuntor geral, vai sair, vai ligar nesse barramento, que vai ter ali, com cabo 25 ou 35, dependendo da tua escolha, e desse barramento você vai sair com um conjunto de cabos para cada medidor. Então, cabo 10 milímetros sai para o medidor 1, sai para o medidor 2, sai para o medidor 3, 4 e 5. Então, não tem erro. E mostrando a saída aqui, que nesse caso, desse tipo de montagem, você vai, consequentemente, sair com os módulos de medição que estão em cima por cima e os módulos que estão embaixo por baixo. Mas você vai fazer o furo nas caixas e vai colocar elas uma grudada com a outra, só tomar cuidado na passagem do cabo para não deixar nenhuma parte muito áspera ali, para o cabo não desencapar ali e pegar na estrutura, e vai seguir exatamente esse detalhe. Algumas questões importantes. Note que nas caixas centrais, tanto em cima quanto embaixo, você está aterrando elas no próprio conector que tem nessa caixa. Mesmo a caixa polimérica, ela vai ter esse conector aqui. Então você vai passando com um cabo geral apenas e vai aterrando. Eu geralmente, quando faço esse tipo de medição, eu aterro todas as caixas. Então eu vou sair com o cabo terra 10 milímetros e eu saio
passando em todos os aterramentos de todas as caixas e matou esse negócio de aterramento. As duas fases, a fase e o neutro, eu vou sair do barramento normal, então eu pego uma fase, da fase A, da fase B, da fase C para cada medidor, pego do neutro, então eu vou sair com um cabo de cada um e vou ligando, deixando no medidor e saindo do medidor e indo no disjuntor. E daí mais uma coisa que eu até não comentei em outros vídeos ainda, mas eu quero deixar claro aqui. O ideal é que o aterramento do centro de medição, do medidor, de qualquer tipo de entrada, ele fique para o padrão de entrada. A gente não costuma pegar desse aterramento para levar para dentro da casa. Esse aterramento é só da concessionária. Por esse motivo, quando você olha um detalhe aqui da Copel, você vê que está saindo apenas dois cabos do medidor, que é um cabo da fase e um cabo do neutro. O aterramento dos consumidores, o ideal é que ele seja feito separadamente com outro cabo, outra haste totalmente separado dessa medição. Você pode puxar da medição? Pode, não tem problema, mas não é indicado. Então, é por isso que, inclusive, no detalhe não é mostrado dessa forma. É mostrado apenas a fase e o neutro saindo dali, e o ideal é que você puxe um aterramento separado, beleza? Então, com todas essas informações, eu vou voltar lá na pergunta do Robson e vou responder o que ele me perguntou, bem especificado. Então, boa tarde, eu estou com uma dúvida e preciso fazer um padrão em policarbonato. Como eu disse, pode ser em policarbonato, não tem problema. Com 5 medidores monofásicos com uma entrada geral com barramento. Como a gente viu, ele vai usar uma caixa CB100 com barramento para 100 amperes, mais o disjuntor para 100 amperes e mais 5 medidores monofásicos, uma caixa AN para 50 amperes ou aquele centro de medição como eu expliquei. O cliente não quer mudar o poste que já usava para 2 medidores que serão desativados. Eu acredito que é quase certeza que para esses 2 medidores deve ser um 200 Dan, então, já que é 200 Dan, provavelmente você vai poder utilizá-lo, mas, como eu disse, eu nunca recomendo utilizar poste usado, sempre utilize poste novo. E eu não sei qual cabo usar na entrada do poste para os barramentos, se é 16, 25 ou 35. Como eu disse, o cabo ele vai ser ou 25 EPR 90 graus ou 35 PVC. Esses cabos de 1kV que a gente chama, geralmente, que eu lembro, eles sempre são 90 graus EPR, ou seja, o cabo 25, como você falou, está ok. Com isso, eu espero ter te ajudado, espero ter ajudado aí o resto do pessoal que pode ter dúvida para montar esse tipo de padrão. Eu sei que foi uma aula um pouquinho confusa, tem um monte de item, é bastante coisa para ver. Se você ficar com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, eu vou ter o prazer de te responder qualquer pessoa que esteja aí assistindo e a gente vai melhorando, quem sabe no próximo vídeo eu já pego de um jeito diferente e já mudo a forma de apresentar para ficar cada vez mais claro para vocês instalarem. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.